Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, em nossa querida Rádio da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso. O programa Novos Rumos, como outros programas desta emissora tão querida, vai ao ar graças aos colaboradores que constituem o Clube da Fraternidade. A eles, colaboradores tão queridos e queridas do Clube da Fraternidade, os nossos agradecimentos. Sugiro a você que procure o contato da rádio para conhecer o Clube da Fraternidade e apoiá-lo, divulgá-lo, porque é ele que mantém este programa Novos Rumos e outros programas da emissora da Fraternidade. O tema da edição de hoje é o capítulo 16, ou melhor, o título do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e Mamon. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. No referido capítulo, Allan Kardec, nos dias da segunda metade do século XIX, ensaia uma reflexão sobre um tema de atualidade, sob esse título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Extraído dos textos evangélicos. E aqui vamos utilizar Lucas, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus refere-se a dois senhores, esclarecendo, afirmando que é impossível servir a ambos. No entanto, é exatamente isto que o homem tem tentado fazer, uma busca desenfreada pela felicidade. E esta felicidade, ela é entendida exatamente como a possibilidade de ter, pela aquisição de muitos bens, e, ao mesmo tempo, ser, ou seja, confundindo o ter com o ser, fazendo do ser uma expressão do ter. É possível? Esse é o tema do programa, desta edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Eu estava pensando nesse tema em função de várias observações e, sobretudo, do programa de 15 dias atrás, quando me vali de um pequeno livro de Karl Marx, não muito conhecido, como, de regra geral, o pensamento de Karl Marx foi deturpado pela própria figura forte, como se fosse um velho profeta de barbas longas, saindo do Velho Testamento para gritar contra as injustiças sociais, contra a exploração do homem pelo homem e do homem sobre a natureza. Por uma série de razões, houve um desvirtuamento da pessoa e do pensamento de Karl Marx. Ele era um humanista. Todos os estudiosos assim afirmam. Isso é inegável. Humanista quer dizer alguém, um pensador preocupado com as questões humanas. Se estamos falando de felicidade, de plenitude da humanidade e de cada homem, de cada pessoa,
Isto está no pensamento de Karl Marx. Ainda que alguns mais apressados queiram isto desvirtuar, colocando uma série de rotulações pelo fato de que ele é materialista. Penso que uma coisa não impede a outra. Um materialista pode ser um humanista profundo, na melhor acepção do termo. Pois bem, num pequeno ensaio do chamado Jovem Marx, quando ele estava em exílio em Bruxelas, pensativo, ele se toma para si umas reflexões de um autor francês, Péchet, que escreve sobre o suicídio. Péchet não era um escritor, ele era um funcionário, ele era alguém que cumpria funções administrativas nas delegacias ou na delegacia parisiense. E lhe chamou a atenção os suicídios recorrentes naquela quadra histórica da metade do século XIX. Muitos suicídios de jovens, mulheres, e ele os registra e procura, como um sociólogo amador, estabelecer relações com a sociedade, buscando as causas. E é nisto que Marx vai se apoiar para escrever um pequeno livro que é traduzido ao português pela editora Boitempo, tradução de Rubens Enderle e Francisco Fontanella. O que este livro revela, e é importante para o tema de hoje, é uma associação, uma dialética própria do pensamento marxista entre o indivíduo, a sua subjetividade, seus pensamentos, seus valores e a infraestrutura que ele chamava de superestrutura, a estrutura econômica, o homem indivíduo sob uma ótica psicológica, na dialética com a sociedade atravessada por um modelo econômico. E assim, ao fazer essa análise, Karl Marx vai, primeiro, identificar uma base cultural que persiste ao dia de hoje. A temos no Brasil como herança cultural europeia o patriarcado. E ainda todo um quadro mergulhado nessa cultura do patriarcado, que são as justiças sociais. Por isso, vamos aqui a pensar sobre esse tema. Curiosamente, estava acompanhando atento o programa Isto é Papo Espírita. E os participantes, os colaboradores, os que estavam no programa último Isto é Papo Espírita, faziam uma análise muito judiciosa sobre as Olimpíadas, primeiro tomando duas personagens que chegaram ao pódio. Uma americana, Simone, e outra brasileira, Rebeca. E faz-se uma análise no programa Isto é Papo de Política, programa leve, muito interessante, que ocorreu no sábado passado pela manhã. É bom acompanhar, estar atento às próximas edições do programa. Pois bem, voltando à questão que nos pôs a refletir. A Olimpíada é marcada por competições. Todos são estimulados a se prepararem, a se dedicarem anos a fio para se tornarem melhores, para vencerem, para superarem as suas próprias limitações, para derrotar, vencer um oponente. Ele tem que ser melhor do que o outro ou os outros para ter a tão sonhada medalha de ouro, subir aos pódios,
lembrando os gregos antigos, pai da Olimpíada, com o pódio todo cheio de lauréis, palmas, glórias, etc., de reconhecimento. A figura de ambas, a brasileira, Rebeca, e a americana, Simone, chamaram a atenção por uma série de fatores que o programa examinou, como a questão emocional, que foi tratada à luz do conceito do autoconhecimento. Mas tratou-se também da competição, que é a alma da Olimpíada. Por outro lado, uma questão parece contraditória que ambas, a Rebeca brasileira e a americana Simone, tendo que competir em busca da medalha de ouro, que é para uma só, elas estabeleceram uma relação de afeto, de amorosidade. De certo modo, quando uma estava se apresentando, a outra ainda querendo vencê-la e ter o ouro, de certo modo, apoiava a concorrente, é, é, torcia por ela, e vice-versa. A brasileira pela americana e esta pela brasileira. A certa altura do programa, uma das participantes chamou a atenção de uma cultura africana Ubuntu. Eu só posso ter o que o outro tem. Isso põe abaixo qualquer ideia de competição como nós a conhecemos na Olimpíada e na cultura que marca os tempos atuais. Essa questão da competição, desse modo de vida guerreiro, ele tem a ver com as questões examinadas por Karl Marx e outros humanistas que lhe seguiram os passos já no século XX, a partir de sua segunda metade, como Erich Fromm, que vamos utilizar neste programa, que tem a ver com a questão do ter e ser, ou ter para ser, apropriar de bens para acumular riquezas, e daí prestígio, status social. Porque essas competidoras, mesmo que com grande gentileza entre ambas, elas desejam um pódio, não só por uma questão subjetiva, por uma emulação nascida da sua intimidade psicológica, mas é estimulada por um modelo de sociedade. Uma sociedade que se erigiu na competição, na luta, num modelo guerreiro de vencer, derrotar o outro, etc. Pois bem, para entender isto, vamos nos valer da questão bastante relevante, já aqui mencionada, a cultura do patriarcado. Na revista Reencarnação, uma excelente revista da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em seu número 461, você pode ter acesso à revista no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, revista 461, cujo título é Caminhos para Novos Tempos. Nesta revista, tratando de uma outra cultura, a cultura do cuidado, do acolhimento, o que a Rebeca tem, a Rebeca Andrade, a brasileira, tem por Simone, a americana, a admiração, a leva a se preocupar com ela, ter cuidados, querer o seu bem. E vice-versa, a americana em relação à brasileira, no meio da competição. As contradições próprias de todos nós aparecem. Pois bem, ao tratar da cultura do acolhimento, nessa revista Reencarnação, o número 461, que você tem acesso, repito, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu trato do tema patriarcado, como autores já houveram tratado
Humberto Maturana, um chileno, um grande pensador humanista, mergulhou nas relações humanas para estudar a competição. A competição, esse instinto guerreiro, derrotar o outro, é, é, é intrínseca à essência humana, que se chama de natureza humana, é uma necessidade intrínseca do ser ou é fruto de um processo de relações dentro de um modelo de sociedade mergulhada num modelo econômico. Maturana, biólogo, profundo estudioso, mergulha na intimidade dos seres e vai aos mamíferos que nos antecederam, os mamíferos que as fêmeas procuravam amamentar, acolhendo o filhote para dar-lhe o alimento e, ao mesmo tempo, aquele aconchego. Maturana vai descobrir no mundo biológico, lá dos mamíferos, os pródromos da cooperação, do amor, da conversação. E, aprofundando seus estudos, ele põe ao chão essa ideia alimentada falsamente por vários interesses de que somos competidores. A ideia da meritocracia, não, aplausos para Bernadette, para Rebeca Andrade, porque ela sofreu dores, fez cirurgias. Sim, ela merece, sim, mas a meritocracia está na cultura americana, não por ser razão com a cultura da competição, da guerra, do guerreiro, do país mais rico do mundo, mais poderoso, e com o maior exército, armas, enfim. Tudo isso está dentro do modelo de sociedade, que mesmo uma pessoa com outra formação ético-comportamental, o que parece a Simone ter, é meio difícil, como para a própria Rebeca Andrade, porque elas próprias acabam virando bens de consumo. Quando elas chegam aos pódios, elas não só têm aquela glória daquele momento e tudo que advém de imediato, como daí aquela conquista passa a ser motivo de enriquecimento, de acumulações de bens, porque elas são apropriadas como um bem de consumo e, como tal, pode ser vendida, atrelada a outros bens que elas promovem. Isto acaba sendo inevitável, exigindo muito equilíbrio emocional dessas atletas vitoriosas e naquilo que o programa Isto é Papo de Espírita trouxe como tema central o autoconhecimento, uma capacidade de amadurecimento emocional. Mas é exatamente isso é que se pergunta quanto isso é possível numa sociedade que nos faz acreditar e introjetar a ideia de ser guerreiro para lutar, combater em todas as arenas, na arena econômica, profissional, social, ser o melhor, derrotar aquela figura que no século XII escolheu a espada do guerreiro e não a harpa do artista, da amorosidade, do cuidado e do acolhimento. Pois bem, a cultura do patriarcado, ela se assenta em alguns princípios, por exemplo, a obsessão pela máquina, a obsessão pela tecnologia, a tecnociência, a inteligência artificial, a convicção de que a razão instrumental analítica de apertar botões, semelhante à inteligência artificial, é a base da identidade humana, no reducionismo do pensamento cartesiano. Eu sou porque penso.
Eu penso, logo existe. Quando isso é um equívoco, a base da nossa identidade não é essa razão instrumental analítica que pesa, que controla, que mede e que explora também a natureza e o próprio homem com as suas máquinas, com a sua tecnologia. A base é o sentimento. Eu existo porque sinto. Eu sou porque me sustento no afeto, no sentimento. A, a, a convicção de que a natureza e os seres vivos do sexo feminino devem ser controlados. É a base do machismo que leva ao feminicídio, à agressão à mulher, à atitude de desprezo, de menos-valia que se coloca a ela em a sociedade. E o importante pensar aqui, outra chave do patriarcado, que tem a ver centralmente com o nosso tema, a convicção de que a vida humana deve ser organizada sobre os ditames da economia de mercado. Veremos isso um pouco adiante. E a guerra, a competição, é vista como um modo natural de convivência. Conviver é isto. Esta é a cultura do patriarcado, que, a partir de um dado momento da história, dominou a Europa. Nada obstante, Humberto Maturana, demonstra em suas pesquisas que nem sempre foi assim. Antes dos bárbaros invadir a Europa experimentou aqui e acolá, em regiões, a chamada cultura matrística, que é a cultura da convivência, do diálogo, do cuidado, lembrando aqueles mamíferos, aquelas fêmeas que acalentavam, que apoiavam, o princípio feminino, equilibrando o princípio masculino na figura de Carl Gustav Jung, ânimos e ânima. A harpa, que representa o princípio feminino que deve estar no homem, mas também na mulher, nas relações, na sociedade. O feminino é a ternura, é o acolhimento, é o apoio, é a troca, é a convivência, é a cooperação, é o diálogo, e não a competição, sobretudo a competição marcada pelo entendimento do guerreiro, de todo-poderoso, daquele que luta, que vence, que derrota, etc. Então, essa é a ideia que estamos tratando no nosso programa, na nossa edição de hoje, do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. O ter ou ser. Jesus, veementemente, em sua época, de cultura do patriarcado, dos poderosos, os romanos, os poderosos do seu povo, ele vai de rijo, ele fala dos lírios do campo, fala que as aves do céu não plantam, não semeiam, não colhem e não guardam em celeiro, não acumulam por ansiedade, em busca de uma falsa felicidade e vivem. Ele canta a simplicidade. E nós a perdemos nessa cultura da competição, do ter, e é isso que nós estamos examinando nessa edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Olá, queridos e queridas. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Nesta edição, estamos refletindo, conversando sobre o tema ter ou ser. De certo modo, em torno da questão apresentada por Jesus e que Allan Kardec torna título do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nada obstante, o homem contemporâneo vem, de uns tempos esta parte, nesse paradoxo
que lhe conduz à existência. Ou seja, ele quer servir aos dois senhores. O ter, o poder, o dinheiro, etc. Ao mesmo tempo, ser pleno, feliz. E qual a consequência de tudo isso? Tomando carona no programa, com toda permissão e carinho, Isto é Papo de Espírita, o último, quando se examinou personagens bem-sucedidas, com sucessos, alcançando medalhas de ouro, indo ao pódio, sobretudo uma ginasta brasileira, Rebeca, e a americana, Simone. A relação entre elas, de carinho, de ternura, mostrando que uma apoiava a outra, torcia pela outra, dando a entender que não eram adversárias no sentido clássico, não se colocavam como guerreiras, numa cultura competitiva. Dentro desse contexto, os comentaristas participantes do programa Isto é Papo de Espírita falaram da saúde socioemocional. Como é que essas exigências, essas pressões pelo sucesso, pela conquista de títulos, no caso, medalha de ouro, influenciam negativamente na saúde socioemocional. Mas que ambas, a brasileira e a americana, conseguiram e têm conseguido transitar no meio dessas contradições, buscando recursos para que se mantenham em saúde socioemocional. E o programa, de maneira muito bem colocada, aproxima isso de um conceito caro à doutrina espírita, que se acha em O Livro dos Espíritos, questão 919. Conhece-te mesmo, o autoconhecimento. A pessoa tomar posse de si mesma, é o cuidado de si. É um conhecimento, como propunha Sócrates e depois Jesus, a verdade nos liberta, esse conhecimento que é eminentemente ético, transformador, que nos permite lidar com as próprias questões e as questões atuais, que não são de agora. Voltando ao bloco anterior, quando trouxe aqui a contribuição de um livro traduzido ao português da editora Bom Tempo, Karl Marx sobre o suicídio, quando há um período das produções de Karl Marx, que é chamado o período do jovem Marx. Ele escreveu alguns livros como um pensador iluminista, humanista, sobre o suicídio. E já ali, tomando as anotações de Jacques Pecheur, a partir de situações concretas, registros de mortes em Paris por suicídio, sobretudo de jovens e mulheres, tanto Jacques Pecheur quanto Karl Marx, aprofundando, fala de uma cultura, de um modelo de sociedade social e econômica que influencia, enseja, cria situações de tensão que podem contribuir para o mal-estar pessoal, socioemocional, quanto coletivo. É sobre isso que nós estamos conversando, tomando carona no programa referido Isto é Papo de Espírito. Pois bem, esses males apontados no programa permanecem. Sigmund Freud, chegou a fazer um ensaio sobre o mal-estar
da civilização, que merece comentários e tem merecido ao longo do tempo, tais como, eu citei aqui um desses pensadores contemporâneos, que é o Erich Fromm. Aparecem como vazio, solidão, medo, ansiedade, angústia, agressividade, sem motivos, numa palavra, uma insatisfação generalizada. É algo pandêmico que tem aparecido e tem estado conosco. É sobre isso que nós estamos tratando. Ou seja, essas questões devem ser refletidas com um olhar ampliado, não só tomando a subjetividade, as fragilidades individuais, mas colocar esse indivíduo com as suas fragilidades numa sociedade que alimenta e retroalimenta essa insatisfação, essas frustrações, essa busca equivocada de felicidade. E a Olimpíada, ela é emblemática, é como se ela fosse uma expressão dessa sociedade, com as suas contradições, não é? Por exemplo, mal termina uma Olimpíada, já se aponta a próxima, dizendo que uma Olimpíada cinematográfica. Os organizadores prometem um evento grandioso, né? Sem Torre Eiffel, vai ser em Los Angeles, nos Estados Unidos. Até aí a competição, porque tudo isso está mergulhado nesse modelo econômico capitalista e numa cultura capitalista. Quando é que tudo isso começou? Essa crise civilizacional do Ocidente tem raízes históricas que se evidenciam em eventos singulares. Entre eles, destaca-se o período histórico de transição da Idade Média para os novos tempos da Idade Moderna, em que surgiu na Europa uma nova classe social, a burguesia, composta por aqueles que eram os donos dos meios de produção, ensejando a criação do sistema de mercado. Exatamente aí, nessa construção, que temos que nos ater, pensar, e voltando ao Erich Fromm, entender que, a partir do século XVIII, o desenvolvimento do capitalismo gerou mudanças profundas, pois os valores humanos e éticos foram praticamente eliminados e separados do comportamento econômico, desenvolvendo um sistema econômico dominado pela pergunta: o que é bom para o crescimento do próprio sistema econômico? Ou seja, todo olhar está voltado para dentro do próprio sistema econômico, separado do restante da vida. Erich Fromm diz: não se pergunta, esse sistema, essa cultura capitalista contemporânea, esse modelo econômico do ter e não do ser, não pergunta o que é bom para o homem, para o seu bem-estar, para a sua saúde, para o meio ambiente. Não é essa a pergunta que orienta o desenvolvimento do capitalismo. Então, isso é muito importante que tenhamos clareza. Ou seja, continuando com o Fromm, é uma cultura chamada cultura capitalista contemporânea, em que se valoriza ter cada vez mais, onde só é reconhecido aquele que possui bens de consumo significativos. Quase não existe mais a concepção, a opção da escolha entre o ter e o ser. Ou seja,
tem-se a impressão de que a própria essência do ser é ter, de que se alguém nada tem, não é. A grande diferença entre o ser e o ter é que se estabelece entre uma sociedade centrada sobre as pessoas e uma sociedade centrada sobre as coisas. Eis a escolha. Continuaremos com uma sociedade centrada nas coisas, nos objetos, coisificando as pessoas, a existência, valorizando essas exterioridades. Essa é a nossa crise. E isso foi um caminho que fomos percorrendo sem, sem volta. E hoje estamos numa encruzilhada. E cabe perguntar, né? Diante de tudo isso, desse homem guerreiro, dessa mulher guerreira, dessa competição como se fosse natural, oposto daquilo que Maturana, o pesquisador chileno, citado no primeiro bloco, dizia, qual é a nossa escolha? E pensar como o mundo acha-se numa esquina, no Brasil também. Os espíritas que sonham que o Brasil seja o coração do mundo, pátria do Evangelho, como é que nós ficamos? O Brasil, por sua vez, sem dúvida, acha-se uma esquina particular de sua história. Estamos condenados a copiar e reproduzir a civilização da máquina, da competição feroz, da sempre renovada corrida armamentista do consumo e da acumulação? Nós estamos numa esquina, o mundo e o Brasil, não é? É o homem pleno, aquele homem que Jesus propõe, aquele homem saudável, pleno, ou pleno porque está pleno de si mesmo, pleno da sua humanidade, ou ele vazio se enche de coisas para expulsar coisas do seu interior. Ou seja, o seu interior é tomada pelo ter. Esse é o homem que Erich Fromm chama do homo consumens, o homem consumidor, que se confunde com homens tecnológicos, né? Mas não o homem sábio, que sabe viver, que está cheio de si mesmo, dos seus altos-valores e não cheio das coisas. Há propagandas aí que, se bem pensar, elas dizem muito. Uma propaganda de um carro diz assim, basta apertar um botão. Olha, você tem o poder de apertar o botão e tudo ter. Mas é um botão exterior da máquina, não é o botão interior da própria consciência, dos seus valores internos. Pois bem, o Brasil acha-se nessa esquina. E, quando comparamos com os outros países, historicamente, às vezes de maneira muito irônica, aqui se ressalta a figura do Macunaíma, como se o brasileiro estivesse mal emblematizado nessa figura, uma interpretação equivocada dessa personagem da literatura brasileira. O brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não quer nada, o brasileiro não quer trabalhar, né? E a gente vai engolindo isso e vai experimentando aquilo que o Nelson Rodrigues, um escritor brasileiro, bem disse, é a cultura da inferioridade, é o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Então, temos que pensar em nós próprios, em nossa identidade, como pensadores fizeram. Pensadores brasileiros, como Darcy Ribeiro, exaltam tudo que o Brasil pode ser, sem copiar ninguém, e, ao contrário, partir das potencialidades da alma brasileira, afirmar-se como uma nova civilização de uma economia e convivência solidárias e humanas. E os espíritas? Como é que podemos contribuir? Nós somos dessa burguesia, de certo modo, somos classe média, urbana, com nosso cartão de crédito,
Pix para lá, Pix para cá. Como é que nós temos consciência disso? A doutrina espírita nos chama a uma profunda reflexão. Eu citei e volto a citar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, nesse contexto em que Karl Marx se movia, ele faz uma análise, a partir de Jesus, sobre essa situação. E no item 9 tem uma pergunta, nesse capítulo 16. O que é que o homem, você, eu, você mulher, você jovem, tem verdadeiramente de ser? Vai lá, capítulo 16, item 9. O que a gente tem de ser? Tudo que temos que é nosso, de propriedade verdadeira, é tudo aquilo que podemos levar conosco pós-túmulo. O carro eu não vou levar, o Pix, a casa, os objetos. Só vou levar o que está dentro de mim, que eu próprio trabalhei, acordei. Aí o botão da máquina apertar é o botão interno, é o autoconhecimento, é para dentro, é desenvolver as potências do ser para poder melhor manejar com aquilo que temos como usufruto, e não como propriedade definitiva. E isso se estende de tal maneira, essa coisificação, que coisificamos quem dizemos gostar. Tratamos pessoas como se coisas fossem descartáveis, em relações fluidas, como diria o pensador Bauman. Não cultivamos a qualidade do tempo, o tempo kairós. Estamos presos ao tempo do crono, do corre para lá, corre para cá, digital. Então, tudo isso é para pensar nesse tema que estamos abordando nessa edição. Ter ou ser. Qual é a escolha? Servir a Deus ou mamão? Ou tentar continuar dando esse jeitinho? Aí é o mau jeitinho brasileiro, não é o jeitinho criativo, de agradar um e outro. Nós temos que fazer uma escolha, sair de cima do muro e, mesmo a todas as contradições, escolher ser, a potência do ser. E essa potência do ser está no homo amas, o homem que ama, que tem ternura, que tem carinho, e assim por diante. Aqui vamos encerrando a nossa edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor de hoje, com todo carinho, ternura, abraçando a todos e todas, e até daqui a 15 dias. Olá, queridos e queridas, encerrando o programa Novos Rumos, esta edição, cujo tema foi o ter e o ser, quero compartilhar com você a revista Reencarnação, o número 461, que você pode ter acesso no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nessa revista, convidado que fui, pude abordar o tema Desafio para o Trabalhador da APSE, ou do Movimento Espírita. Esta oportunidade me permitiu, como você está podendo acompanhar, atendendo ao convite da revista da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Reencarnação, número 461, no site daquela federativa, a do Rio Grande do Sul. Você pode observar aqui, Reencarnação 461, site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu abordei esse tema que foi tratado no programa de hoje e procurando colocar as contradições desse momento histórico e como é que nele se encontra a casa espírita e, em particular, o trabalhador do movimento espírita. Por exemplo, exatamente nesse tema, eu trato a civilização em crise, na qual nos encontramos com essa questão de um modelo econômico, com um modelo social, com formas de organização,
Você, portanto, está convidado, você que está acompanhando essa edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Revista Reencarnação, o número é 461, Caminhos para Novos Tempos. Você entrar no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e você vai ter acesso à revista Reencarnação 461. Eu convido você a ler a revista e esse tema que está sendo tratado, que é os desafios que o trabalhador do movimento tem para enfrentar os tempos de hoje, em crise, essa civilização, seus valores. Conto com você para que a gente possa continuar conversando. Obrigado.